Feliz sábado a todos. Deus se faz presente neste local. Esta é a casa de Deus. Este local é a residência do Eterno aqui na terra. Que você se sinta à vontade no nosso meio, que Deus esteja realmente fazendo a diferença na sua vida neste ano de 2015. Aguardando a entrada à plataforma, nós vamos cantar alguns cânticos de louvor ao Criador. Apenas uma ressalva: nós estamos terminando de tabular as pesquisas sobre o Inário Adventista do Sétimo Dia. Então ainda há aí mais uma ou duas semanas para que você traga a sua pesquisa, caso você ainda não tenha entregue para a gente, com a relação dos hinos que você conhece do Inário Adventista do Sétimo Dia. Jesus Cristo é o nosso Rei dos Reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que reina por todo sempre, mas que nesta manhã de sábado quer morar, quer reinar na sua vida, no seu coração. Nós vamos cantar o cântico Rei dos Reis, número 73 do Inário Adventista do Sétimo Dia. E ao cantarmos, vamos pedir que Ele realmente se faça presente, faça morada em nosso coração. Rei dos reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei. Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Esse Jesus Cristo que morreu, que venceu e que quer fazer morada na nossa vida, convida você a descansar em seus braços. Não há prazer maior na nossa vida terrena do que saber que Jesus nos proveu descanso. Ele proveu o refrigério, Ele provê aquilo que precisamos para nós atravessarmos a nossa vida. O cântico que nós vamos cantar fala sobre isso. 349, consolação. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Sim, descansando no poder de Deus. Descansa nos eternos braços do meu Deus. Você descansando no poder de As vozes femininas.
todos. Descansa nos eternos braços do meu Deus, oh Senhor. Descansando no poder de Deus. Os homens lutas hei de ter, mas hei de vencer. Descansando no poder de Deus, não terei temor onde quer que for. Descansando no poder. E a igreja inteira canta. Descansa nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Que bom saber que Ele nos provê esse descanso para o nosso ser. Próximo cântico fala que esse Jesus, que é o nosso Rei dos Reis, que nos convida a descansar, é também o nosso Mestre, aquele a quem devemos imitar. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos o hábito de, às vezes, de apreciar, de admirar pessoas, mas a única pessoa que passou por aqui e realmente nós podemos imitá-lo em tudo é Jesus. Cristo, bom mestre, eis meu querer. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre cumprir. Faze-me forte para vencer duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade sempre buscar. Faze-me firme, dá-me poder para a verdade nunca deixar. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, sempre. Que Deus nos abençoe. Que grande alegria poder cumprimentar os amigos e irmãos que estão conosco nesse sábado para que louvar o nome do Senhor, para adorarmos esse Deus maravilhoso que é o nosso Pai misericordioso. Eu quero compartilhar com vocês e pedir que neste momento de adoração e louvor nós aqui façamos o silêncio a esse Deus que merece todo o nosso respeito e a nossa adoração. Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês esse sábado. Aos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo pela TV JuVV, um feliz sábado na paz do Senhor. O Ministério da Comunicação JuVV apresenta JuVV em Destaque.
Agora sim, depois da vinheta, então, feliz sábado, igreja. Um feliz ano novo para você. Tem gente que não começou o ano ainda, está em férias. Não é o meu caso, nem o seu, né, Vanessa? Não. Feliz sábado. Feliz sábado, Rubem. Feliz sábado a todos. Nós apresentaremos agora o Juvevê em Destaque, que traz todas as novidades da nossa igreja para você. E o primeiro destaque de hoje é uma pergunta. Você já fez sua inscrição para o Acamp Verão 2.0? Se você quer aventuras em dobro, não deixe de participar. Acamp Verão acontecerá no período de 13 a 17 de fevereiro de 2015. Será no Catre Purunã e teremos muitos convidados especiais. Entre eles, pastor Johnny Roger, líder de jovens da ACP, que foi papai essa semana. Pastor Rafael Santos, líder de jovens da ASP, Associação Sul Paranaense. Pastor Wesley Vaz, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim das Américas. E o pastor Flávio Santos, aqui da nossa igreja do Juvevê. Teremos muita música de qualidade, com a participação mais que especial do vocal Chesson de Florianópolis. Inscrições e mais informações com o Ministério Jovem, você não pode perder. Reginaldo, é você mesmo que está responsável? Arnaldo e Reginaldo, procurem ele, não perca a oportunidade do Acamp Verão esse ano, hein? No próximo sábado, dia 17, o pastor Montano de Barros será oficialmente apresentado à nossa igreja. Portanto, venha à escola sabatina e ao culto, orar, agradecer, louvar a Deus e ouvir o que Deus tem a nos dizer através da pregação do novo pastor da igreja do Juvevê. Agora, com pesar, noticiamos o falecimento da nossa querida irmã Maria do Rosário Miranda, mãe da irmã Nídia Manente, ocorrido na última quinta-feira, dia 8. Vamos lembrar de seus familiares nessas orações e pedindo que Deus traga consolo aos seus corações e a certeza da vida eterna. A irmã Nídia esteve conosco na última quarta-feira aqui, e a mãe dela estava na UTI, ela veio a falecer, mas nós acreditamos que ela faleceu em Cristo, amém? Amém. E acreditamos também na ressurreição, e ela vai ser uma das primeiras a ver o retorno glorioso de Jesus, amém por isso. Amém. E agora, um anúncio bastante importante. Se você é líder de departamento e quiser divulgar a notícia no Juvevê em Destaque, você precisa enviar seu comunicado por e-mail no máximo até quinta-feira. Anote o e-mail então, Ministério da Comunicacal, @iasdejuvevê.org.br. Ministério da Comunicacal, comunicação sem acento e cedilha, @iasdejuvevê.org.br. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente nas redes sociais, oficialmente, e lá estão as principais notícias. Acesse, curta e compartilhe. No facebook.com/iasdejuvevê você pode acessar nossa página oficial na rede social. No twitter.com/iasdejuvevê e no instagram.com/iasdejuvevê estão os nossos cartazes para que você possa também curtir. TV Juvevê, a TV da Esperança. Acesse o site e conheça o novo site muito mais interativo, moderno e bonito. Assista no novo site também os cultos gravados e curta a nossa página em facebook.com/canal TV Juvevê. Assista a TV Novo Tempo no canal 35 UHF, 14 na Sky, 184 NET, ou ainda no 214 Oi TV. Não tem como não assistir a TV Novo Tempo, né? Ouça a voz também da Esperança em 106.5 FM, a Rádio Novo Tempo de Curitiba. Eu gostaria de chamar o pastor Vinícius aqui para um recado importante para a nossa igreja. Na verdade, são dois recados muito importantes. O primeiro deles, amanhã, 7 horas da manhã, nós vamos estar saindo para continuar nossa missão lá em Rio Azul. Nós temos aí 35 jovens que decidiram abdicar das suas férias para pregar o evangelho nessa cidade que não tem presença adventista. Então, se você por algum motivo não pode ir, ore para que Deus continue abençoando e vá preparando o coração das pessoas que irá receber a mensagem. E para aqueles que vão, só um recado importante, não esqueça de levar seu RG original para poder entrar no ônibus e levar também protetor solar, porque nós estamos vendo que o verão
Tá difícil. Então, amanhã às 7 da manhã com o seu documento original para você poder entrar no ônibus. O segundo recado é que a nossa casa publicadora, ela mudou o editor da revista Adventista. Por isso o novo editor, o pastor Marcos Benedito, ele está fazendo uma promoção muito especial. Por isso ele trouxe, nós aqui, né, pedimos ajuda para os diáconos que nos estão com as revistas nos ajudarem, a deixar uma revista adventista nova para cada família. Então você pode, um membro de cada família ficar em pé para receber essa revista. E aí dentro da revista tem a promoção para facilitar a assinatura da nova revista adventista. Então, veja o novo design, o novo modelo. E se você quiser gostar, está um preço muito barato mesmo, mais barato que o troco do pão, para você ter essa nosso canal oficial de comunicação da igreja na nossa revista adventista. Hoje é de graça. É uma revista especial, né? E você pode conhecer mais dessa novo modelo editorial, novas notícias, novo design. Então, uma revista para família, para você conhecer a nova revista adventista. Então, obrigado. Nós apresentaremos agora os dirigentes do culto desta manhã. O orador desta manhã será o pastor Flávio Santos, que também é ministro de louvor da nossa igreja. Compõe ainda a plataforma o irmão Carlos José Alves, ancião da nossa igreja. Por favor, pastor, por favor, Carlos. Compõe ainda o pastor Stanley Arco, que é presidente da União Chilena da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu já quero fazer um marketing. Amanhã ele vai estar pregando para a gente aqui, não é mesmo, pastor? Amanhã à noite, então, já temos programação. Pastor Vinícius Moleta, pastor aqui do nosso distrito, o distrito do Juvevê. O líder de louvor nessa manhã será Amanda Apolinário. A adoração infantil ficará por conta de Kelly Bueno, com participação especial de Tiago Apolinário. E a mensagem musical será por conta do irmão Adilson Dias. E a melhor notícia do dia é: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Leia novamente a melhor notícia do dia em Filipenses 4:6. Voltaremos então no próximo sábado. A todos um excelente dia na casa e na presença do Senhor. Feliz sábado a todos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, nesse sábado que é o Teu dia. Queremos pedir que esteja entre nós, que tudo que cantarmos, o que falarmos, seja de acordo com a Tua vontade. Amém. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Bom dia. Não tem ninguém na igreja hoje? Bom dia. Só tem gente aqui embaixo da igreja. Cadê o pessoal de cima da igreja? Bom dia. Bom dia. Ah, pessoal, nós estamos começando o ano. Temos que ter energia. Hoje eu vou contar uma história
patriarcas. Quem sabe o que é um patriarca? Alguém sabe o que é um patriarca? O patriarca é um chefe de família. E na antiguidade, os patriarcas, eles eram os líderes espirituais da comunidade deles. Para contar essa história, eu vou precisar da ajuda de vocês, mas só daqueles que estudam a Bíblia e conhecem essas histórias, que eu sei que todo mundo conhece, certo? Quem vai me ajudar? O Felipe, os Filipes vão ajudar. Então vamos lá, gente. A Bíblia nos diz que... Mas o Felipe também não... desculpe. A Bíblia nos diz que quando o pecado entrou na terra, Deus ficou muito triste. E aí o que ele queria fazer? O que ele queria fazer? Destruir todas as coisas que ele tinha feito. Mas existia um homem que amava muito a Deus e Deus amava muito ele. Quem era esse homem que Deus amava muito e não queria que morresse no dilúvio? Noé. Noé, ele ensinou a sua família a amar a Deus. E aí, Noé fez o quê? Ele construiu uma... Vocês sabem a história, não sabe? Vamos lá. O que Noé construiu? Uma... E o que ia na arca? A família dele e os animais. E aí? Noé foi um patriarca, porque ele era o líder espiritual da comunidade dele e da família dele. Aí depois que aconteceu o dilúvio, veio um descendente de Noé chamado Abraão. Abraão, quando ele tinha 75 anos, 75 anos é muito ou é pouco? É muito, né? É a idade dos nossos vovôs e vovós, não é? Deus falou com Abraão e falou assim: Abraão, você vai sair da terra que você mora e vai para uma terra que eu vou dizer onde que é. Abraão não tinha a menor ideia, mas Abraão obedeceu ou não obedeceu? Abraão obedeceu. E ele pegou a sua família e todo o povo que ele liderava e saiu caminhando para onde Deus tinha mandado. Só que Abraão, ele se tornou amigo de Deus. Que legal ser amigo de Deus, não é? Quem tem amigos aqui? Como é que a gente trata os amigos da gente? A gente conversa bastante ou só um pouquinho? Bastante, né? Se der para passar o dia inteiro com o nosso amigo, a gente passa, não passa não? E Abraão era assim, ele queria passar o dia inteiro junto com Deus. E Deus cumpriu todas as promessas na vida de Abraão, não cumpriu? Até aquelas que pareciam impossíveis. Qual que era uma promessa que parecia impossível de ser cumprida e foi cumprida? Abraão ia ter um filho, muito bem. E como é que era o nome desse filho? Isaac. E Isaac nasceu quando a Sara já não podia, né, ter filhos mais. De Isaac, Abraão ensinou Isaac a amar a Deus, a amar e a obedecer. E Isaac teve dois filhos, mas um dos filhos que a gente vai conversar hoje é o Jacó. E o Jacó era amigo de Deus ou não era amigo de Deus? Por quê? Porque ele queria fazer a vontade de Deus. Ele teve muitos erros, mas ele nunca se afastou de Deus. E Deus falava com Jacó também, não falava? Falava até em sonhos, chegou a lutar com Jacó, não foi não? Foi, né? Verdade. E Jacó teve muitos filhos, não teve não? Mas teve um muito especial que era José. Como é que vocês sabem que era o José? Com a túnica colorida. E José, ele aprendeu a obedecer a Deus também, a confiar em Deus, não foi não? E aí José, com essa confiança toda, ele se tornou o quê? Um escravo? Um presidiário? Sim, tudo isso. Mas, acima de tudo, a confiança dele levou ele a ser o governador do Egito, que era a potência mundial. Ele era o homem mais importante
importante do mundo depois do faraó. Depois de José, veio um outro patriarca muito importante. Esse eu coloquei até um crachazinho nele para não esquecer. Esse patriarca foi o que passou mais tempo com Deus. Eu vou dar umas dicas aqui para vocês, vamos ver se vocês adivinham quem é esse patriarca aqui. Esse patriarca ajudou a libertar o povo de Deus lá do Egito, Moisés. E o que Moisés tinha de tão especial? Deus falava com Moisés bem de pertinho. Cada vez que Deus falava com Moisés lá no monte, quando ele voltava, ele tinha que cobrir o rosto dele, porque o brilho da glória de Deus era tão grande que as pessoas não podiam olhar para ele. Então ele cobria o rosto dele e descia para o povoado. Uma vez Deus falou assim para ele, o Tiago vai ler no Êxodo 33:17, Tiago. Olha o que Deus falou para Moisés. Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Viu só, gente, que bacana? Então, os patriarcas eram pessoas que gostavam de passar tempo com Deus. Quem que gosta de passar tempo com Deus? Eu gosto. Vocês gostam de passar tempo com Deus? E como é que vocês passam tempo com Deus? Orando, juntinho, lendo a Bíblia. E mais uma coisa muito importante também, que sem isso não significa que a gente está junto com Deus. A gente tem que ver aquilo que Deus ensina. A gente tem que fazer a vontade de Deus na nossa vida. Aí as pessoas olham para a gente não precisa cobrir o rosto por causa da glória de Deus, mas as pessoas sabem reconhecer que essas crianças, elas têm comunhão com Deus, porque elas são diferentes. Elas têm um brilho diferente nos olhos, têm um jeito de viver diferente. E aí, essas crianças se tornam amigas de Deus. Eu trouxe hoje uma lembrancinha, que é... A gente hoje gosta muito de falar no celular, não gosta não? Quem gosta de falar no celular? Todo mundo, né? Mas para falar com Deus, a gente não precisa falar no celular, né? Não precisa de celular, de internet. Só que esse aqui é só um símbolozinho. Aqui dentro dessa agendinha, vocês vão colocar o nome dos amiguinhos de vocês, que vocês querem orar. Aí vocês fazem de conta assim que vocês estão falando com Deus. Alô, oi Deus, tudo bem? Eu queria falar hoje sobre o meu amigo Gabriel. Ele está precisando de uma bênção muito especial. Aí vocês vão anotar o nome dos seus amiguinhos e vão fazer orações. E vão contar tudo para Deus, tudinho. Igual fazia Jacó, igual fazia Isaac, igual fazia Moisés. Tá bom? Vamos fazer uma oração então? Vamos começar hoje já falando com Deus, bem de pertinho. Vamos ficar de joelho? Quem quiser vir aqui mais pertinho também pode. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de sábado, que é um dia especial, separado para estarmos juntinhos de Ti. Queremos pedir, Senhor, para sermos Teus amigos. Temos muitos defeitos e muitas vezes a gente te desobedece, mas queremos ser amigos de verdade. Queremos, Senhor, que o Senhor more no nosso coração. Fica conosco, abençoa o nosso culto e aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Salmo 96, verso 9 diz: adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Nós podemos adorar a Deus de diversas formas, louvando, pregando, com nossas orações, mas também faz parte da nossa adoração a Deus, uma parte essencial do nosso culto, momento onde nós devolvemos nossos dízimos, reconhecendo a soberania divina, e também damos nossas ofertas.
por gratidão por todas as bênçãos derramadas. Então, nesse momento, os diáconos vão dar a oportunidade para você adorar a Deus também com os seus dízimos e com as suas ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, neste momento nós dedicamos essas ofertas, esses recursos deixados aqui, esses dízimos, sabendo que eles serão destinados para a pregação do Evangelho. E Ele possa abençoar muitas pessoas e apressar a sua vinda cada vez mais, Pai. Pedimos essa bênção em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Os anjos sempre guardam os filhos do Senhor, e os seus ouvidos ouvem seu clamor. E em meio ao perigo não há o que temer. Na glória do Senhor vamos viver. Eu vou louvar seu nome sempre, para sempre, pois eu clamei e Deus me ouviu e trouxe-me salvação. Eu vou louvar seu nome sempre, para sempre. Eu vou louvar seu nome com amor. Que o mundo reconheça a glória do Senhor e aprenda como é grande o seu amor. Que deu seu próprio Filho, que veio nos salvar e hoje intercede junto ao Pai. Eu vou louvar seu nome sempre, para sempre, pois eu clamei e Deus me ouviu e trouxe-me salvação. Eu vou louvar seu nome sempre, para sempre. Eu vou louvar seu nome com amor. Eu vou louvar seu nome com amor. Eu vou louvar seu nome com amor. Bom dia, feliz sábado a todos, feliz sábado também a você que nos acompanha pela TV UJUVV, é muito bom ter você conosco. Como é bom estarmos na casa de Deus, como é bom termos a presença dEle nas nossas vidas e podermos sentir Ele nos tocando. Vamos cantar agora o número 197 do nosso inário, Cristo tocou-me. Preso por imenso fardo de pecado e de temor, foi que Cristo então
Amém? Como será bom quando Cristo vier nos buscar e nós descobrimos as maravilhas do nosso novo lar. Mas primeiro, quero ver meu Salvador. Vamos cantar o hino número 439. Primeiro, quero ver meu Salvador. No céu há muitas, muita coisa que eu anseio ver. 6.000 belezas, glórias, esplendor. Mas antes de fruir de tuas delícias o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Amém. Mas, para vermos o Salvador, nós precisamos confiar nele. Vamos agora nos colocar em pé e cantar o hino Confiei no Meu Senhor, número 471. São Mateus capítulo 11, versículo 28
diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje temos alguns bons motivos para orar. Há vários irmãos e amigos que estão enfermos, alguns nomes estão colocados aqui, gostaria de orar por eles. Irmão Aguinaldo Hahnemann, irmã Magali, irmão Jarbas Júnior, João Carvalho, parente da irmã Jane, irmã Luísa da Bagui, que também está enferma, e também orar em favor da família Miranda, que está enlutada. Certamente alguns de nós temos outros pedidos de oração que não foram citados aqui. Gostaríamos de colocá-los diante de Deus nesta manhã. Convidamos a colocarem-se de joelhos para orar ao Senhor. Grandioso Deus, Pai eterno, nós confiamos em Ti e exaltamos o Teu nome nesta manhã, porque és Deus grandioso, Criador de céus e terra, Criador de nossa vida e mantenedor, e também Redentor, provedor de esperança para nosso viver, de uma vida não somente aqui, mas uma vida eterna também. A Ti toda honra, glória e louvor. Dirigimos nossa prece e adoração ao Teu nome. Queremos agradecer por nos manter com vida e nos trazer a este lugar agradável, para em comunhão contigo e com nossos irmãos poder adorar e prestar culto ao Teu nome, Senhor. Trazemos também, Senhor, as nosso clamor, nossos pedidos e angústias. Aqui temos o nome de várias pessoas que citamos, e também há outros que têm suas necessidades por enfermidade, por luto, por problemas de trabalho, por tristezas e sentimentos de depressão, por alegrias e conquistas e vitórias. Queremos pedir, Senhor, que a cada um de nós tome em Teus braços de amor e nos console, nos ajude, nos oriente, para que seguimos o caminho que queres que nós andemos para a eternidade, Senhor. Queremos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, orientando-nos e guiando-nos para o entendimento dos nossos pecados, para que possam ser perdoados e lavados no sangue maravilhoso de Jesus Cristo, para que sejamos redimidos nesse sangue e tenhamos na nossa vida, no dia de hoje, uma mudança através da mensagem apresentada pelo pastor Flávio Santos. Que Tua mensagem seja uma mudança na vida prática do nosso viver e possamos conseguir vitórias para a vida eterna, Senhor. Pedimos a bênção sobre nosso viver e a presença do Teu Espírito Santo, confiados nos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Bom dia, meus irmãos. Hoje é um sábado de alegria, mas ao mesmo tempo é um sábado quente, né? Quando está calor assim, a gente dá, parece que um sono, dá aquela mornidão, né? Mas mesmo assim, você escolheu hoje cedo, poderia ter ficado na sua casa, no conforto do seu ar-condicionado. Você escolheu vir à casa do Senhor e louvar o seu nome. Eu estou muito feliz hoje porque eu tenho um colega meu, foi meu colega de quarto, pastor Stanley. A vida traz surpresas. Eu nunca imaginava que eu trabalharia com o pastor Montano juntamente com ele, e nós cantamos juntos. E com meu amigo, posso falar, né, pastor Stanley, nós somos colegas de quarto. Eu tinha um piano no meu quarto, e ele tinha assim uma paciência muito grande. Imagina um pianista que treina aquelas escalas, dó, ré, mi, fá, sol, todo dia, e tinha ensaios, geralmente às vezes à tarde, né, no horário daquele soninho especial. E Deus, depois de quase 20 anos, né, nos trouxe, estamos aqui nos reencontrando. O meu tema das palavras que eu quero falar com vocês hoje é sobre o cuidado que Deus tem pelos seus filhos. Nós tivemos 2 semanas desse início desse 2015 de muitas, eu digo, tragédias e acontecimentos que abalaram o mundo. O ano não tinha começado ainda e um avião sumiu. E desde que naquela mesma região um outro avião sumiu e até hoje não foi encontrado, as pessoas elas ficam muito angustiadas quando acontece isso. E esse avião sumiu por causa de uma grande tempestade. Falando em tempestade, nós somos marcados também por grandes tempestades também. Eu tive, nessas férias, eu estive em Santana do Livramento, onde teve um vento muito forte e derrubaram árvores, casas, antenas, essas torres de energia, né? E nós, ouvindo as notícias dessa semana, em São Paulo também, houve uma chuva muito forte. A gente também foi tomado de surpresa essa semana por esse ataque terrorista. E da mesma forma como 11 de setembro mudou o mundo, o que aconteceu essa semana vai mudar a história. A gente está vivendo um período de mudanças e isso vai refletir na nossa vida. Desde 11 de setembro, a gente tem percebido que os governos têm monitorado mais as pessoas, as liberdades. Hoje, o ir e vir não era como era antes de 11 de setembro. E eu digo que, a partir de agora, a situação vai mudar mais. E quando a gente ouve todos esses acontecimentos, a gente percebe que o fim está próximo. A Bíblia fala que é tudo como se fossem as dores do parto, né? Que elas vão se intensificando, mostrando que o dia da vinda do Senhor está próximo. Mas eu queria falar um pouco sobre uma história que aconteceu também essa semana que me impressionou muito. Vocês ouviram falar de uma criança de 7 anos que sobreviveu? Quantos ouviram falar dessa história? Eu não vou contar mais. Ótimo. Quem não ouviu? Um aviãozinho de uma família nos Estados Unidos caiu. O pai, a mãe, a prima, a irmã e uma menina de 7 anos. Caiu num lugar que era um matagal bem intenso. E essa menina sobreviveu e ela andou por quase 2 quilômetros em busca de auxílio para ajudar a família que estava lá no avião. Ela saiu debaixo dos destroços. Eu estava assistindo na CNN um repórter que tentou fazer esse mesmo caminho dela. E o interessante é que era um dia de frio, estava quase nevando, era um matagal com muitos espinhos, não tinha trilhas, era quase escuro. O repórter fala que havia uma luz e provavelmente ela seguiu essa luz. Mas no final dessa reportagem ele fala que não sabe como que ela conseguiu, com 7 anos, sem a devida proteção, andar por quase 2 quilômetros. E ele fala assim, só pode ter sido a ajuda do céu. A gente não sabe
A gente não tem respostas para situações como essa. A vida nossa é uma eterna contradição. Muitas vezes a gente se pergunta, por que, ó Pai? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite aquilo? Existem certas perguntas que Deus vai nos responder, e às vezes Deus responde não na hora que queremos. Essa semana também, teve uma outra notícia que para nós músicos cristãos, e eu chamo de levitas, a gente não usa muito na igreja adventista a palavra levita, a gente precisava retornar essa tradição. Depois eu vou falar um pouco sobre os levitas. Mas essa semana, um levita famoso também descansou no Senhor. O nome dele é André Crouch. Ele é um compositor famoso da igreja. Ele é um cristão, ele não é adventista. Nós temos no número 249, eu gostaria que fosse projetado o 249, uma das músicas mais poderosas que Deus deu para ele. E eu queria, nesse momento, que nós cantássemos essa música. André Crouch, depois eu vou contar um pouco sobre a vida dele, mas vamos cantar primeiro essa música, 249. Nas páginas do Facebook, quase todos os músicos fizeram a menção ao nome de André Crouch essa semana. André, ele nasceu em 42, ele é filho de um pastor, e ele faleceu na quinta-feira num ataque de coração. Mas antes disso, ele tinha lutado muito com a diabetes que ele tinha, e ele teve um câncer na garganta, que ele venceu esse câncer. E mesmo depois de ter passado por quimioterapia, ele continuava louvando a Deus. Existem outras músicas muito conhecidas dele também. Por exemplo, Não Vai Tardar, que eu acho que vocês conhecem.
Tem uma outra que o Arautos canta. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. As músicas dele sempre tiveram esse tema de louvar a Deus, não importa a situação. A vida dele não foi perfeita. Ele teve seus problemas também, passou por um deserto, e Deus o usou para ministrar para pessoas não cristãs. Toda vez que um grande artista, um grande produtor em Hollywood precisava de um coro evangélico, quem que eles chamavam? O André. Então, só para vocês terem uma ideia, tem algumas músicas, Rei Leão, teve músicas do Michael Jackson, e outros grandes cantores convidavam o André para fazer um vocal em músicas que tinham um sentido religioso. E essa semana, Barack Obama fez uma menção na Casa Branca a essa personalidade. Todos nós, músicos, estivemos tristes com essa perda. Mas nós sabemos que não vai tardar, porque nós vamos reencontrar. Eu tenho essa certeza, reencontrar esses levitas. Mas eu falei agora há pouco sobre os levitas. Então, em Reis, se a gente dá uma olhada, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, em Reis 15, Crônicas, eu falei errado. Crônicas 16. Primeiro Crônicas 16, de 4, nós vamos ler alguns pedacinhos. Nesse trecho da Bíblia, fala o seguinte: e pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor nosso Deus. A Bíblia continua nesse texto falando que eles usavam harpas, símbolos e trombetas, e eles sempre diante da arca da aliança de Deus. É interessante que na Bíblia, Davi, né? E ele fala que Davi escreveu um salmo especialmente para Asaf. E esse salmo fala assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe, salmodiai-lhe e falai de todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. E esse verso tudo continua. Esse é um dos salmos, muitas músicas já foram feitas em cima desse salmo. Mas o mais interessante, que fala assim: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Essa é a função do levita. Qual é a função dele? Louvar e lembrar os feitos que o Senhor fez para os seus queridos. Interessante que hoje na adoração infantil, a nossa amiga relembrou todas as histórias de cada patriarca. Nesse primeiro salmo de Davi, ele fala assim: lembrai-vos da aliança que fez com Abraão, com Isaque, com Jacó. Interessante que eu não precisei pedir, ela já fez um link e já contou para as nossas crianças dessa aliança. A Bíblia fala, e agora nós vamos para Reis, no capítulo 15, 1 Reis. Esses dois livros, eles são muito interessantes porque eles são ricos de detalhes, e muitas vezes a gente tem que ler com muito cuidado, prestando atenção em cada detalhe. Os livros de Reis, ele conta toda a genealogia, os reis, as guerras, as batalhas. E em 1 Reis 15, tem um verso que me faz pensar muito, fala de Davi. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não tinha se desviado de tudo quanto lhe ordenarem todos os dias de sua vida, senão no negócio de Urias, o heteu. A Bíblia diz o seguinte: Davi
fez tudo que Deus queria, exceto uma situação. Mas Davi se arrependeu, Deus o perdoou e Deus manteve Davi como os meninos, assim, o coração de Deus, né? Mas na sequência da Bíblia, ele fala de outros reis. E um rei especial, Acabe. E a Bíblia fala assim: o que era mal aos olhos do Senhor, e fez Acabe o que era mal, e mais de todos os que foram antes dele. Então, a Bíblia ela fala muito dos reis que seguiram e os reis que não seguiram, os reis que não andaram no caminho dele. E é nesse momento, nesse trecho da Bíblia, que começa a história que eu queria refletir com vocês. A história do profeta Elias. Então Elias disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Imagina um profeta que chega para um rei e fala assim: olha, não vai chover, o Senhor mandou me dizer que não vai chover, nem orvalho, nada. Nós vivemos uma situação parecida, tanto aqui em Curitiba, como também em São Paulo. São Paulo mais, né? Eu me lembro de todas as vezes que eu venho de Florianópolis para cá, eu sempre fico observando a nossa represa que tem aqui. E ela estava quase seca, não tinha água. E agora ela já está cheia, né? São Paulo aconteceu a mesma coisa. Uma seca em que não havia água. Isso foi o que aconteceu. Mas só que, por que isso aconteceu? Porque Acabe cometeu muita maldade, muito mais do que todos os outros reis. Mas o que é interessante na Bíblia, e que eu quero refletir um pouco com vocês, é sobre alguns detalhes dessa história que mostram o cuidado de Deus pelos seus filhos. Logo em seguida, o verso fala assim: retira-te daqui e vai para o oriente, te esconde junto ao ribeiro de Querite, e vais beber desse ribeiro, e eu ordenei que os corvos ali te sustentem. Então, quer dizer, faltou água, com isso não teria comida, não teria colheita, e com isso Elias precisava de sobreviver. O que Deus fez? Você vai para aquele lugar ali, vai ter água e os corvos vão te trazer comida. Vocês teriam coragem de comer? Eu vou mudar um pouco, em vez de falar corvo, eu vou falar assim, urubu. Vocês teriam coragem de comer os restos que o urubu trouxesse para você? Eu vou... Foi assim que eu caí outro dia aqui atrás. Viu, pastor? Muito cuidado ao andar para trás sem olhar. Vocês teriam coragem de ser alimentados pelos corvos? Mas foi isso que Deus mandou. Mas nessa situação de necessidade, foi o que Ele fez. Só que chegou uma hora que acabou. Não tinha mais água. Então, Deus deu uma nova mensagem para ele. Agora você vai, levanta-se e vai para Sarepta, que é Sidom, habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. É interessante que Deus ordenou, mas não falou para a viúva, né? E Elias chegou lá e falou: olha, me dá um pouquinho de comida. Ela falou: não, eu não tenho, eu só tenho mais esse bocado aqui, e eu vou ler o que a Bíblia fala, Elias chamou e disse: traze-me agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, somente um punhado de farinha numa panela.
e pouco azeite numa botija, e vê aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então, a crise também tinha chegado lá, ela tinha bem pouco. Mas o que Elias fez? Não, vai lá e faz um pãozinho. Interessante que essa farinha nunca acabava. Quantas vezes vocês já passaram por situações parecidas assim, em que parece que vai faltar e Deus continua gradualmente provendo? Às vezes você está desempregado, às vezes a gente está passando por uma crise financeira, às vezes você é um autônomo, ou então pode ser que a crise está afetando a sua empresa. Essa semana, acho que foram 800 empregados receberam demissão por telegrama na Volkswagen. Às vezes eu fico imaginando o que passa na cabeça, e agora? O que vai acontecer? Mas a história continua. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Essa é uma promessa que ele deu para Elias, mas ela é uma promessa que ele dá para nós também. Eu tenho uma outra versão na Bíblia aqui, que fala, que é muito interessante. Não acabará a farinha da sua tigela, e nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, Senhor, fizer cair a chuva. Será que a gente acredita mesmo nisso? Será que eu vivo tranquilo, sabendo que nunca vai faltar o alimento na minha geladeira? Será que você tem essa confiança? Será que você vive com essa certeza? Mas a história não continua assim. O que Elias aconteceu nessa história com a viúva? De repente o filho fica enfermo e falece. A viúva ficou indignada. Ela chegou: Elias, por que você veio aqui? Por que você me fez lembrar da minha iniquidade? Por que Deus tomou meu filho? Na mente dessa viúva, ela não conseguia entender como que depois de toda aquela circunstância, Deus ainda, daquela fome, daquela crise, Deus ainda levou o seu filho. E num relato interessante, Elias pediu e levou o menino. E todos nós sabemos o que aconteceu. Deus deu a vida novamente para esse menino. E as palavras da viúva foi assim: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu fico imaginando uma cena como essas. Que grande fé tinha Elias, a ponto de pedir para Deus que desse a vida novamente. Nós, hoje, não presenciamos mais isso. Às vezes a gente ora, mas orar pela ressurreição de alguém, parece que Deus está mais distante hoje da gente. Parece que hoje nós não temos mais essa fé, essa confiança. Elias fez milagres, mas Elias era humano, ele era uma pessoa como nós. Mas continuando a história, acabou essa história que ele ressuscitou, ele voltou para falar com Acabe. E no meio do caminho, eu vou resumir essa história, ele encontrou com Obadias. Obadias era um servo do rei Acabe. Obadias, ele era temente a Deus, diferente do rei. E Obadias escondeu numa caverna 100 profetas do Deus que nós acreditamos. E ele alimentou nessa época de crise, mas isso ele fez escondido. Quando eles se encontraram,
Obadias e Acabe tinham saído para ver se encontravam alguma água para alimentar o rebanho, para que o rebanho não morresse. A crise estava muito, muito grande, a seca muito grande. Aí o que aconteceu? Elias chegou para o Obadias e falou assim: olha, avisa o teu rei que eu estou aqui. Aí o Obadias falou: não, se eu falar para o rei que eu te vi, ele vai me matar. Mas por que vai te matar? Não, porque se o Espírito do Senhor te levar, se Deus te tirar daqui e eu não te encontrar depois, o rei vai me matar. Não, pode dizer para Acabe que eu estou aqui. E eles se encontraram. E o que é mais interessante é as palavras de Acabe para Elias. És tu o perturbador de Israel? Muitas vezes, quando existem situações de mal, de maldade, a pessoa que está certa, ela é considerada como traidora, como perturbadora. Geralmente, nesses escândalos, onde tem uma pessoa que denuncia, esse que denuncia é que é o errado, é que é o traidor. A pessoa que cometeu o erro, que comete a maldade, é o certo. Normalmente, nessas lutas de poder, é o que acontece. E foi o que aconteceu. Na cabeça de Acabe, ele não conseguia perceber que era ele o problema, que eram as atitudes, as ações, o modo de vida, a conduta dele, que atrapalhava, que estava criando toda essa situação. E ele chega para Elias e fala: és tu perturbador? Elias responde: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. A gente sabe a história. Elias falou com Acabe, reuniram os 400 profetas. É interessante notar que tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Então nós estamos falando de 850 profetas. Então ele mandou reunir esses profetas todos. A Bíblia é muito clara nessa história. Se eu começar a ler, a gente vai ficar muito tempo vendo os detalhes. Mas o resumo é o seguinte: ele mandou construir um altar, fez um buraco, mandou colocar água, colocou água do lado também. Se eu omitir alguns dos detalhes, eu vou deixar esse gancho para você hoje de tarde pegar esse trecho e ler, para saber bem certinho os detalhes. Eu estou resumindo, mas o que aconteceu? Ele falou assim: então agora vocês mandem cair fogo do céu para consumir eram bois, né, que foram colocados nesse altar. Interessante que os profetas começaram a fazer toda aquele cerimonial. Eram 850. E a Bíblia fala assim, ó: e tomaram o bezerro que lhes dera e prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz que respondesse, e saltavam sobre o altar. Eles saltavam, né? E sucedeu que ao meio-dia Elias zombou deles. E Elias falou assim: por que vocês estão gritando tanto? Será que o Deus de você é surdo? Será que vocês precisam falar tantas vezes assim? Será que ele viajou? Será que Deus está dormindo? Acabe devia ter um humor assim meio fino, né? Porque imagina, provocar 850 profetas falando assim: ó, teu Deus foi passear, foi viajar. O teu Deus foi dormir, está dormindo porque ele não faz nada. É interessante que quando a gente vai em Mateus, na hora em que Jesus ensina a orar, ele fala a mesma coisa. Deus não se agrada de vãs repetições. Quer dizer, você não precisa repetir 10 vezes para Deus aquilo que você precisa, porque Deus já sabe antes de você pedir. E Ele também orienta lá para você no silêncio do teu quarto. Então, nós às vezes temos essa tendência de copiar o que os gentios fazem, que é gritar e clamar, como se Deus fosse surdo ou tivesse viajado. Deus está aqui, Deus está presente.
Não é preciso nada disso. E continuando essa história, o que aconteceu? Chegou a vez de Elias. E a Bíblia é muito clara, que desceu um fogo do céu e consumiu tudo, inclusive a água. Se vocês quiserem ver os detalhes, vejam lá. E o povo de Deus pôde ver com seus próprios olhos o poder de Deus. Nesse momento, o que Elias fez? Elias mandou matar todos os profetas. A Bíblia fala 400. Como eram 850, eu imagino que foram todos. Na Bíblia não fala isso. Fala só dos 400. Todos os profetas. Mas aí, a história não termina aí. Imagina um profeta que foi alimentado pelos corvos, que comia de uma farinha que nunca acabava, que ressuscitou um menino, que fez cair fogo do céu. O que aconteceu com ele? Ficou com medo de uma rainha. E olha só o que a rainha falou para ele. Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Eu vou falar na nossa linguagem de hoje. Olha, pode ter certeza que amanhã você também vai estar lá junto com os meus profetas. Essa ameaça de vida, né, ou de morte, melhor falar morte, né, de Jezabel, mexeu com toda a estrutura de Elias. E o que Elias fez? Fugiu. E a gente olha a história, e vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto. Durante um dia ele caminhou, e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu a morte. Nas palavras dele: já basta, Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu. O ser humano, ele é cheio de contradições. O que faz um profeta com tantas vitórias, de repente, ficar com medo a ponto de pedir a morte? É difícil a gente compreender como é que uma pessoa com tanto poder, com tanta ungido de Deus, sentir medo. Mas, gente, não esqueçamos, ele era humano, ele era como nós. Quem de vocês aqui nunca sentiu desânimo, não ficou triste, não chorou? Todos nós, esses sentimentos são parte da gente. Ou então caiu em depressão, faz parte. E a mesma coisa aconteceu com Elias. Agora, interessante que ele dormiu, e um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. E tinha um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Elias comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Ele estava tão deprimido, se eu posso usar essa palavra, ele estava tão cansado, tão desgostoso com a vida, por causa dessa ameaça, que a única coisa que ele queria era dormir. Aí o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Aí ele dormiu mais uma vez, depois, com aquela força da comida, ele comeu também, e ele andou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E aí começa uma história interessante, em que Deus conversa com ele. O mais interessante dessa história é a pergunta que Deus faz para Elias: o que fazes aqui, Elias? Eu às vezes fico pensando assim, às vezes nesse momento de deserto, nas crises, nos problemas que a gente passamos, às vezes nós também pensamos assim: puxa vida, uma das primeiras coisas que a gente quer fazer é fugir. Se pudesse eu viajava para os Estados Unidos e começava de novo, ou já deu, basta.
a fuga, o sentimento de fuga. Só que a gente nunca deve se esquecer que os problemas vão junto com a gente. A gente não resolve fugindo. Foi o que Elias fez. Ele fugia de Jezabel, não resolvia nada. E Deus pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? E a resposta dele foi assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Interessante que Elias esqueceu que Obadias tinha escondido 100 profetas. Ele esqueceu que ele que matou 850. Ele estava tão transtornado que para ele era o único que tinha sobrado. Ele se sentiu sozinho, como se não tivesse amigos. Geralmente na crise parece que a gente fica cegado totalmente. O que Deus falou para ele? Sai para fora, ponte-se nesse monte, e eis que um grande e forte vento fendia dos montes, porém o Senhor não estava no vento. Essa é uma passagem muito interessante. O Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Nós hoje vivemos uma geração, a geração do barulho, a geração que o som forte significa poder. Barulho, luz, fogo. Se você vai hoje num show de música popular, é necessário que esse show tenha muita luz, muitos efeitos especiais, a mesma coisa os filmes, e muito som. Hoje os carros, né? Hoje, especialmente nessa época de festas, a humanidade tem esse vício, né? de trabalhar, de achar que o som alto significa alguma coisa importante. E a Bíblia é muito clara, que Deus não está no fogo, não está no trovão, não está no terremoto. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E essa voz fala assim: o que fazes aqui, Elias? E Elias fala a mesma coisa de novo: eu tenho sido extremamente zeloso. Mataram os profetas e só eu fiquei. Ele ainda continuava sem perceber que Deus tinha um plano para ele. Olha só, o que Deus fez? Deus nem discutiu com ele, nem deu explicação. Deus falou para ele assim: vai, volta pelo teu caminho e unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, rei de Israel, e a Eliseu ungirás profeta em teu lugar. E aí Deus fala que 7.000 não se dobraram a Baal. Então nessa hora Deus mostrou para Elias que a visão dele era totalmente distorcida da realidade. Além dos 100 profetas de Obadia, 7.000 pessoas não dobraram o seu joelho. A gente sabe o resto da história. Elias levou a capa, deu para Eliseu. E mesmo com esse deserto, com esse período de provação, Deus conseguiu que Elias cumprisse a sua missão aqui na terra. Nesse momento, eu queria perguntar para você: o que fazes aqui, Maria? O que fazes aqui, João, Antônio, Pedro? Eu não sei o nome de vocês todos, queria poder falar. Mas Deus está sempre perguntando para a gente: o que fazes? Por que tem medo? Por que ficas ansioso? Eu queria que nós fôssemos agora para Mateus. Eu acho que é Mateus 6. Infelizmente, a minha memória é Mateus 6. Eu gosto muito desse trecho, porque esse trecho são as palavras de Jesus dizendo para a gente o que a gente deve fazer e como a gente deve se comportar diante das situações difíceis. Primeira coisa, a tua esmola
não deve ser dada para que os outros vejam. Quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, e para ser glorificado pelos homens. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E o Pai que te vê em secreto, Ele mesmo te recompensará. Aqui fala, quando orares, não faça como os hipócritas, e nas esquinas para serem vistos. Entra no teu aposento e fecha a porta. Eu já falei agora há pouco para não usar vãs repetições. Aí tem o Pai Nosso que todos nós conhecemos. Mas o trecho que eu mais gosto foi o que a nossa líder da música leu agora há pouco. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. E eu vou terminar essas minhas palavras com uma pequena história que aconteceu comigo em 2005. 2005 foi um período de muitos furacões e tempestades nos Estados Unidos. E eu estava lá em tiveram vários, mas teve dois grandes, que foi o Vilma e o Katrina. Um deles, os ventos chegaram a 285 km por hora. E eu estava na minha casa e eu passei por essa tempestade. E quando eu leio esse trecho da Bíblia, em que fala das aves, do cuidado, eu nunca me esqueço de uma cena que eu presenciei. A chuva era muito forte, eu olhava pela janela, e na minha janela era tudo escuro. A única coisa que eu via era um tronco de árvore, e quando eu olhei para baixo, para minha surpresa, tinha um pequeno passarinho. Esse passarinho estava se protegendo desse furacão. Era um ciclone, então o vento vinha de qualquer lado. Se o vento vinha de um lado, ele fugia para o outro lado, e ele ficava dando a volta no tronco. Isso por horas, se protegendo. A gente pensa assim, não, o passarinho vai para o alto, mas se ele for para o alto, o que ele fez? Ele foi para perto do tronco e ficou ali protegido. E eu tenho certeza que esse passarinho sobreviveu. É assim que Deus faz com a gente. Nas tempestades, muitas vezes a gente tem que ficar lá embaixo. Mas Deus nos promete, Ele tem essa promessa que não vai faltar farinha. Ele tem essa promessa para não ficarem quietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, vamos falar junto isso? Buscai primeiro e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que a sua vida nessa semana possa estar repleta desse pensamento, dessa promessa, que você possa estar confiante. E é sobre isso que o nosso amigo Edilson, vai cantar para a gente. Se você conhece essa música e quiser cantar junto, não tem problema. És o abrigo, Tu és meu protetor, Senhor, Tu és o abrigo, e aos Teus cuidados me entrego aqui.
aqui. Cristo, Tu és o abrigo, Tu és meu protetor, Senhor, Tu és o abrigo, e aos Teus cuidados me entrego aqui. Ele é forte e poderoso, Criador e Rei sem par, trouxe salvação ao pecador. Seu poder é infinito, Ele pode te ajudar. Só Ele tem poder de transformar. Cristo, Tu és o abrigo, Tu és meu protetor, Senhor, Tu és o abrigo, e aos Teus cuidados me entrego aqui. Você pode cantar. Ele é forte e poderoso, Criador e Rei sem par, trouxe salvação ao pecador. Seu poder é infinito, Ele pode te ajudar. Só Ele tem poder de transformar. Cristo, Tu és o abrigo, e aos Teus cuidados me entrego aqui. Senhor, Tu és o abrigo, e aos Teus cuidados me entrego aqui. Vamos nos colocar em pé. Senhor, um novo ano está iniciando. E neste ano, nós queremos nos colocar mais perto de Ti. Agradecemos pelas maravilhas, pelas promessas e pelas bênçãos que Tu tens nos dado. Senhor, nós somos frágeis, frágeis como os passarinhos também. A nossa vida aqui é passageira. Mas a nossa vida pode ter significado se Tu nos usares como Teus instrumentos. Muito agradecido, Senhor, por essas promessas. Isso nos dá confiança e certeza de que um dia voltarás e nos levarás para um lugar onde não teremos mais essas angústias, essas crises, a fome, essas incertezas. Senhor, dá-nos fé e confiança em Ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus esteve hoje aqui, trazendo esperança, amor, conforto e dá-nos proteção, confiança em Seu amor, e a saída levando salvação. O Espírito de Deus
Agradecemos pela sua participação neste culto de louvor e adoração a Deus. E convidamos para estarem conosco amanhã às 8 horas da noite, para mais um culto de adoração, para ouvirmos aqui a pregação da Palavra de Deus pelo pastor Stanley. Tenham todos um restante de sábado feliz e que o Senhor os proteja e os guarde. Amém.